Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu trago para você 5 livros que eu acho que todo mundo que gosta de filosofia tinha que ler. Óbvio que é aqui uma escolha pessoal, pessoas diferentes vão apontar diferentes livros, porque tem, enfim, toda uma questão de gosto aí envolvido, mas eu vou mostrando aqui para você os livros que eu escolhi, vou explicando por que eu acho que esses livros valem a pena. O primeiro que eu trago aqui é O Banquete, um livro do Platão. É um livro essencial, assim, quem vai estudar filosofia em algum momento vai acabar lendo Platão. Muita gente indica como um livro talvez essencial para ler de começo já a República, mas eu acho que O Banquete talvez seja o melhor livro para você começar a ler ou para você voltar em diversos momentos. O Banquete trata de uma reunião de amigos, um deles, que é o Agatão, ganhou um concurso de poesia, e ele reúne amigos no dia seguinte para poder comemorar essa vitória. E quando eles chegam lá, eles decidem fazer uma outra competição entre eles, que é uma competição de discursos. Cada um deles vai fazer um discurso sobre o amor. O Fedro, que é um dos personagens, vai dizer que o amor é um deus pouco cantado, pouco celebrado. Então eles vão fazer esses discursos. O Fedro é o primeiro, segue uma sequência ali de discursos. O dono da casa, que é o Agatão, é o penúltimo. E o último, que é o convidado de honra, é o Sócrates. Então eles falam ali sobre o amor, sobre mitos relacionados ao amor, sobre a perspectiva do que é a vivência desse sentimento, mas também sobre estética, falam sobre a filosofia. O Platão traz aqui uma ideia dele do que é o papel do filósofo através do exemplo do Sócrates. Então acho que é um livro essencial, muito bem escrito. Platão escrevia muito bem. É interessante perceber que são textos escritos para o público, né, o texto do Platão. Então O Banquete, talvez aqui um dos melhores livros para você ler. Se você gosta de filosofia, né? Ler desde o começo ali. O segundo que eu trago é um livro do Montaigne. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil você ver. É um livro chamado Ensaios. O Montaigne é um escritor que traz uma qualidade de escrita que eu acho que ela é bem diferente de boa parte da filosofia. A filosofia tem uma fama, muitas vezes ruim, né, de ser algo muito difícil, muito complicado. E os ensaios eu acho que são um exemplo muito interessante como você pode ter um texto com profundidade, mas ainda assim um texto que traz uma perspectiva de diálogo com o leitor. E esse livro ele inaugura também esse estilo que é o ensaio, que é um estilo livre de escrita, em que o autor ele gira em torno de uma ideia e ele vai ali trazendo diversos elementos, né? Um dos textos mais famosos desse livro é esse que chama de Como Filosofar é Aprender a Morrer. Mas tem vários textos famosos aqui, e são muitos textos, né? Você vê que o livro ele é bem grande. Essa edição que é a edição da coleção Os Pensadores, mas você encontra outras edições dos ensaios do Montaigne. Nem todas as edições vão ter todos os ensaios. Esse aqui mesmo, por exemplo, falta parte da publicação original, mas o que falta nele são as poesias, né? Ele publicou originalmente com algumas poesias, aqui tem todos os ensaios, mas não tem esses textos de poesia. Então, é um texto que eu acho que vale muito a pena para ler. Ele aborda diversos temas. Isso é também bem impressionante, né? Como ele usa a experiência dele para falar sobre várias coisas, né? Ele fala sobre a tristeza, sobre o ódio, ele fala sobre situações, né, sociais da época, né, de gerenciamento do Estado. Ele fala sobre o ócio, sobre a mentira, sobre a perseverança, sobre o bem, o mal, covardia, medo, enfim, ele pega vários temas do cotidiano, usa a experiência dele e a leitura que ele tinha de outros autores clássicos para abordar isso nesse livro. Eu acho que é um livro também aí bem importante para ler e para gostar de filosofia, né? Se você quer gostar de filosofia, os ensaios do Montaigne acho que são um livro para isso. O outro que eu trago aqui é Aforismos para a Sabedoria de Vida, do Schopenhauer. Eu acho que vai na mesma linha lá do Montaigne, é um livro que é muito bem escrito. O Schopenhauer escrevia muito bem, ele se dedicava muito a trazer essa qualidade da escrita para se fazer entender, criticava muito os filósofos que escreviam difícil de propósito, né? Então ele tinha essa perspectiva, eu acho que isso é bem importante. E esse livro é um livro que o Schopenhauer é conhecido como um pessimista, mas esse é um livro que ele traz várias indicações sobre o bem viver, sobre como viver bem, como viver da melhor forma, como alcançar alguma felicidade. Então ele está dividido em algumas partes que ele vai tentar abordar isso, né? Ele vai apresentar a divisão fundamental do livro, e aí as 3 partes centrais, né? Aquilo que alguém é, aquilo que alguém tem e o que alguém representa. E ele vai dizer que a felicidade gira em torno desses elementos. E depois tem alguns complementos aqui. Ele traz reflexões, né, mais ou menos como dicas sobre o que viver, como viver, como gerenciar a própria vida, como olhar para as circunstâncias que nos cercam, né? Isso é interessante. Eu separei uma passagem aqui para ler para você, mais ou menos como exemplo, né, do que ele traz. Ele fala assim: só o presente é verdadeiro e real. Ele é o tempo realmente preenchido e é nele que repousa exclusivamente a nossa existência. Então ele vai tratar aqui nessa parte do livro sobre como o ser humano muitas vezes se angustia
porque a gente sofre com o passado, aquilo que é inevitável, que a gente não tem mais como mudar, e a gente sofre com o futuro, com aquilo que ainda não aconteceu, mas a gente começa a antecipar o sofrimento. E aí ele vai trabalhar essa ideia de que a gente deveria dar um valor maior para o presente, porque é nele que reside alguma felicidade. Se a felicidade for possível, ela está no presente. Então, o texto de Schopenhauer é um texto que eu acho que é muito interessante, né, para conhecer a filosofia dele, toda a obra dele, depois do mundo como vontade, como representação. Ele vai dizer que é um complemento àquela obra inicial, isso aqui não é diferente. Ela não destoa, né, do centro da obra dele, mas eu acho que é um texto também muito bom para começar a ler o Schopenhauer, né, e na mesma linha dos outros, eu estou trazendo aqui, não sei se você já percebeu isso, textos que são para gostar de filosofia, para gostar de ler, né, que trazem uma leitura que eu considero que é uma leitura agradável. O quarto livro, na verdade, que eu trago aqui para você, é um livro que vai parecer meio estranho inicialmente, que é um livro do Borges, é um livro chamado Ficções. O Jorge Luiz Borges não é um filósofo, ele é um escritor argentino, mas ele tem uma escrita muito próxima da filosofia, inclusive nesse livro ele cita vários filósofos o tempo todo, né? O Schopenhauer era o filósofo que ele mais admirava, então ele cita ele várias vezes, mas cita outros aqui também, e traz temas filosóficos e alguns outros livros. Os temas filosóficos aparecem mais até do que nesse. Ele tem alguns livros de ensaios, se você quiser começar por esses, eu indicaria um que chama História da Eternidade, que é onde eu acho que ele trabalha mais intensamente, né, o tema filosófico. Mas nesse livro aqui, que são livros de contos, ele traz inúmeras coisas que trazem uma perspectiva filosófica que eu acho que é interessante também. Aqui tem esse texto, por exemplo, a Biblioteca de Babel, onde ele vai abordar a ideia do livro como um elemento universal que conecta a memória humana. Então ele imagina uma biblioteca eterna, infinita, e ele imagina ao mesmo tempo a figura do livro como uma continuidade da experiência humana na Terra. É daí que ele vai chegar a uma conclusão depois em outros textos, de que todos os livros são um livro só, que todos os livros já escritos fazem parte de uma construção humana que é coletiva. Eu acho essa ideia bem bonita, né, da gente pensar o conhecimento humano como algo único. E um dos mais famosos que ele escreveu é esse texto chamado Funes, o Memorioso, onde ele fala desse personagem que lembrava de tudo, né? Que conseguia lembrar de todos os detalhes, de todas as coisas, conseguia reconstruir um dia inteiro. E ele demorava um dia inteiro para reconstruir esse dia inteiro, porque ele lembrava de cada detalhe, de cada mínimo detalhe. E aí ele vai trazer esses elementos, né, da forma como ele pensava. E no final ele traz uma coisa interessante, né? Quando ele vai dizer assim, bem aqui no finalzinho, ele fala que o Funes, né, tinha aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, entretanto, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de Funes, não havia senão pormenores, quase imediatos. Então ele traz uma ideia que eu acho que é bonita, de que ao contrário do que a gente pode imaginar que é um superpoder, de poder lembrar de tudo, ele considera isso quase uma maldição. Porque para pensar é preciso também esquecer. Ele vai trazer essa mesma reflexão quando ele fala sobre a ideia da imortalidade. Quem vai querer viver para sempre, né? Ele vai discutir isso também num outro texto. Então, Borges é um autor que eu leio muito. Se você gostar de filosofia e de literatura, acho que aqui você encontra as duas coisas com a maior qualidade que você puder imaginar aí. E o último texto que eu trago é um texto do Comte Sponville, o livro Bom Dia, Angústia. Serviria outros, né? Mas eu trago esse porque ele é um dos representantes do que a gente chama de autores que fazem divulgação filosófica. Muita gente nas graduações, nos cursos de filosofia, nas universidades, não gostam disso, né? De autores que escrevem divulgação filosófica, que escrevem textos para o grande público, trazendo a filosofia, levando a filosofia para esse grande público. Eu já penso o contrário, eu acho que é um esforço que ele é muito difícil de fazer. É muito mais fácil, na verdade, para o filósofo escrever difícil, complicado e dialogar só com quem está pensando de forma próxima. Escrever para o grande público exige uma capacidade grande, sem perder a profundidade. Esse é um dos autores que faz isso, né? E aí é um texto que ele vai trabalhar vários temas do cotidiano também, né? Muito conectado ali que eu falei do Montaigne ou mesmo do Schopenhauer, que também fazia isso. Ele vai pegar temas do cotidiano, então ele vai falar aqui sobre o dinheiro, sobre correspondência, sobre a morte, suicídio, luto, niilismo e sobre música, né? Mozart, Schubert. Então ele traz vários elementos aqui que ele tenta discutir a reflexão sobre a vida. Uma parte que eu lembro muito quando eu li a primeira vez e que eu me conectei muito próximo, né? Eu começando a dar aula, quando ele fala sobre uma experiência dele na escola, né, em que ele trabalhava. Então ele fala assim, é um texto que fala sobre o dinheiro, esse é o tema do texto. Ele diz: lembro-me de ter chocado meus alunos
no liceu onde comecei a lecionar, dizendo-lhes, porque me perguntavam, que só trabalhava pelo dinheiro e que, supondo-se que eu ganhasse na loto, seria o ponto final de minha carreira de professor. Bem vi que isso os feria. Deviam imaginar que eu trabalhava por eles, ou por prazer, ou talvez por amor à filosofia. Era conhecer bem mal essa profissão difícil e o homem. Então ele vai trazer essa reflexão sobre o dinheiro e sobre o trabalho, conectando uma reflexão que eu acho que é importante do ponto de vista da filosofia, de como a gente se conecta com o trabalho a partir de uma circunstância de sobrevivência, mas como se cria toda uma ideologia em torno do trabalho, como se o trabalho tivesse que ser sinônimo de prazer para todo mundo. E como isso é muito raro, como pouquíssimas pessoas vão encontrar no trabalho o prazer. E ele traz essa reflexão, né, a partir do dinheiro, sobre a própria vida, sobre a condição de se colocar na vida, sobre o que é trabalhar. No caso, ele está falando sobre ensinar, né, sobre a dificuldade de ensinar, o que não significa não ter dedicação ao trabalho. Você pode se dedicar ao trabalho, fazer muito bem ele, e ainda assim não viver apaixonado por aquilo que você faz. Então essa é uma reflexão que ela é filosófica, ela não é uma reflexão pura e simples, né, simplória. Na verdade, ele vai aprofundar o tema do trabalho, do dinheiro, para poder extrair daqui outros elementos. E, enfim, ele vai citar muito Montaigne, cita o Epicuro, cita muito Nietzsche, né? São autores que ele traz sempre, mas ele é um exemplo, como eu falei, de autores que trabalham com divulgação filosófica, e eu acho que é um tipo de texto que é muito importante dentro do contexto da filosofia, principalmente hoje. Então, bem, é isso. São aqui os 5 livros que eu indico para você ler, que todo mundo que gosta de filosofia eu acho que tinha que ler. Então, repetindo aqui, tem o Montaigne, tem o Ficções do... Desculpa, né? O Montaigne. Tem o Conte Sponville, né? Com Bom Dia e Angústia. Tem o Ficções, do Jorge Luiz Borges. O Aforismos para a Sabedoria de Vida, do Arthur Schopenhauer. Agora sim, os Ensaios, do Montaigne. E o Banquete, do Platão. Todos os links para os livros eu vou deixar na descrição do vídeo. São livros que alguns deles são fáceis de encontrar, você vai encontrar inclusive em domínio público, outros têm várias edições, então dá para encontrar edições mais baratas também. Então, se você gostar de filosofia como eu gosto e quiser ler coisas que você ainda não conhece, caso você não tenha lido esses textos, essas são as minhas indicações para hoje, tá bom? Então é isso, até mais, tchau!